Você nem imagina como a invasão da Polônia botou fogo no mundo. No final dos anos 30, a Europa vivia um clima de tensão que só aumentava. A Alemanha de Hitler, cada vez mais agressiva e voltando com tudo, lançava uma sombra de ameaça por toda parte. Tratados foram rasgados e promessas pode esquecer. A Áustria e a Tchecoslováquia já tinham dançado. A bola da vez? A Polônia. Aí veio o pacto Molotov-Ribbentrop, que, por baixo dos panos, fatiou a Polônia entre a Alemanha e a União Soviética. E então, no dia 1º de setembro de 1939, não deu outra. A Alemanha invadiu a Polônia. As divisões Panzer e a Luftwaffe chegaram com tudo, passando o rodo nas defesas polonesas. A Grã-Bretanha e a França até declararam guerra à Alemanha no dia 3 de setembro, mas na hora do vamos ver, a ajuda demorou para chegar, ou nem chegou direito. E para piorar a situação, no dia 17 de setembro, a União Soviética invadiu pelo leste. A Polônia ficou ali, espremida e esmagada entre duas potências totalitárias. Depois de semanas de sufoco com um cerco pesado, Varsóvia não aguentou e caiu. O governo polonês teve que meter o pé e fugiu para o exílio. E assim, meus amigos, começou a Segunda Guerra Mundial. E a Polônia? Bom, foi a primeira a pagar o pato. O mundo, naquele momento, estava com os nervos à flor da pele, à beira de um conflito global. A conquista da Polônia pelos alemães marcou a estreia da Blitzkrieg, a famosa Guerra Relâmpago. Tanques velozes e infantaria motorizada, com o apoio da Luftwaffe, simplesmente atropelavam os pontos de resistência. As defesas polonesas não tiveram chance. Foram varridas do mapa num piscar de olhos. Aí, na primavera de 1940, a Alemanha virou a mira para o Ocidente. Dinamarca e Noruega? E nem viram o que aconteceu. Caíram rapidinho. No dia 10 de maio, foi a vez da Alemanha invadir a França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, tudo de uma vez. O exército francês, coitado, não aguentou o tranco da Blitzkrieg e desabou. A força expedicionária britânica teve que bater em retirada, sendo evacuada às pressas de Dunkerque. Não teve jeito. A França acabou assinando o armistício em 22 de junho de 1940. E assim, a Blitzkrieg varreu a Europa Ocidental, botando mais lenha na fogueira do mito de que a Alemanha era invencível. Com a França derrotada, a Grã-Bretanha se viu sozinha. Hitler se preparou para invadir a Grã-Bretanha, mas para isso, primeiro precisava garantir a superioridade aérea. A Batalha da Grã-Bretanha começou no verão de 1940. A RAF, mesmo em menor número, levava a vantagem de lutar em casa e de ter um radar super avançado. A Luftwaffe focou nos aeródromos e nas estações de radar. Os pilotos da RAF, incluindo muitos vindos da Europa ocupada, lutaram com unhas e dentes. A Luftwaffe então mudou o foco para o bombardeio de cidades, dando início à Blitz. Apesar da baita destruição, o moral da população civil continuou firme e forte. No final de setembro, a Luftwaffe já tinha quebrado a cara. A Operação Leão Marinho foi engavetada, marcando a primeira grande derrota de Hitler. Em 22 de junho de 1941, Hitler deu o pontapé inicial na Operação Barbarossa, uma invasão em massa contra a União Soviética. Mais de 3 milhões de soldados alemães avançaram, pegando Stalin totalmente de surpresa, de calças curtas, como se diz. Os avanços alemães no começo foram rápidos, tipo um rolo compressor,
mas o tamanho da União Soviética e a garra do seu povo se mostraram um desafio gigantesco. A guerra descambou para uma brutalidade sem igual, com os Einsatzgruppen cometendo atrocidades de fazer o estômago embrulhar. Do lado deles, os soviéticos não deixaram por menos. Implementaram a política de terra arrasada, destruindo tudo pelo caminho. Com a chegada do inverno russo, que não é para qualquer um, as linhas de suprimento alemãs, já esticadas ao máximo, simplesmente entraram em colapso. Foi a brecha que o Exército Vermelho precisava. Em dezembro de 1941, eles revidaram com uma contraofensiva para valer. No final das contas, a Operação Barbarossa fracassou feio na sua missão de acabar com a União Soviética. A Frente Oriental virou um verdadeiro matadouro, um moedor de carne humano que consumiu milhões e milhões de vidas inocentes. A guerra no leste acabou sangrando o exército alemão até a medula, levando suas forças à exaustão completa. Enquanto a Europa pegava fogo, a chapa esquentava lá no Pacífico. O Japão, turbinado pelo militarismo, queria dominar o Sudeste Asiático. Os Ilhas-Iwa impuseram sanções, levando a um embargo de petróleo que deixou o Japão na lona. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou Pearl Harbor. O ataque foi um golaço tático, mas um erro estratégico gigantesco. Os Iuseteua declararam guerra ao Japão, e em seguida, Alemanha e Itália fizeram o mesmo contra os Zekuala. De início, o Japão emplacou vitórias expressivas no Sudeste Asiático. Mas o poderio industrial dos Zekuala não demorou para virar o jogo. O Pacífico virou um cenário de guerra para lá de brutal. O conflito, agora sim, era global para valer. A ideologia nazista foi construída sobre racismo virulento e antissemitismo. Os judeus já vinham sendo perseguidos desde 1933. E isso culminou no pogrom da Noite dos Cristais, em 1938. Com a guerra, a perseguição se intensificou, transformando-se em genocídio. Os Einsatzgruppen assassinaram milhões em fuzilamentos em massa. A chamada solução final foi decidida em 1941. Campos de extermínio como Auschwitz tornaram-se verdadeiras fábricas da morte. 6 milhões de judeus foram assassinados, junto com milhões de outros. Ciganos, homossexuais, prisioneiros políticos, pessoas com deficiência. O Holocausto permanece um capítulo sombrio e indelével na história da humanidade. Em meio a tanto horror, também surgiram atos de resistência e uma bravura indescritível. A memória do Holocausto é um alerta constante para todos nós sobre os perigos do ódio e da intolerância. Em 1944, a maré tinha virado de vez contra a Alemanha. Os aliados planejaram a Operação Overlord para libertar a França. No dia 6 de junho de 1944, o famoso Dia D, as forças aliadas desembarcaram na Normandia. Os desembarques contaram com o apoio de um intenso bombardeio naval e aéreo. Apesar das baixas pesadíssimas, os aliados garantiram as cabeças de praia. A muralha do Atlântico foi rompida. Uma batalha árdua e sangrenta se seguiu pelos campos e entre as cercas vivas da região do Bocage. Paris foi libertada em agosto de 1944. O Dia D marcou o ponto de virada decisivo na frente ocidental. O fim do Terceiro Reich de Hitler estava agora à vista. Enquanto a Alemanha estava desmoronando, a guerra no Pacífico continuava com força total. Os EUA amargaram perdas terríveis em batalhas sangrentas de ilha em ilha. O projeto Manhattan desenvolveu a bomba atômica. Em 6 de agosto de 1945, Hiroshima foi bombardeada.
A destruição foi algo nunca antes visto, inimaginável. O Japão relutou em se render. Em 9 de agosto, Nagasaki foi bombardeada. A União Soviética declarou guerra ao Japão. O Japão finalmente se rendeu em 15 de agosto de 1945. Os bombardeios atômicos e suas consequências morais continuam sendo um tema de grande controvérsia até os dias de hoje. Em 15 de agosto de 1945, o Japão anunciou sua rendição. O dia VJ marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. O custo humano foi estarrecedor, com dezenas de milhões de mortos. Cidades jaziam em ruínas, e milhões foram deslocados, refugiados em sua própria terra. A guerra demonstrou tanto a crueldade abissal quanto a coragem sublime do ser humano. O período pós-guerra viu esforços para levar criminosos de guerra à justiça, como em Nuremberg. A Guerra Fria começou quase imediatamente, ofuscando a paz recém-conquistada. As Nações Unidas foram estabelecidas em 1945, na esperança de um futuro melhor. As lições da guerra ressaltam a importância vital da vigilância, da diplomacia e dos direitos humanos. Devemos sempre lembrar, para jamais repetir tais tragédias, para que o nunca mais seja uma realidade.